pessoal, meu nome é Carol, sou bolsista do Residência Pedagógica e estou aqui com a minha colega bolsista Gi, para a gente falar um pouquinho sobre a Conceição Evaristo para a Semana da Poesia. Gi? Oi, pessoal. Como a Carol já disse, né, nós vamos falar sobre poesia e escolhemos essa escritora porque ela é muito importante para a nossa história, né? É uma escritora, assim, excelente e merece toda a nossa consagração, nossa leitura, enfim, é isso. Então, vamos começar a nossa apresentação. Eu não estou podendo aparecer na câmera por alguns problemas técnicos, mas... Gi, está dando para ver a apresentação? Tá, sim. Sim. Então, como a gente já falou, a gente já falou sobre Conceição Evaristo, e eu trouxe aqui Conceição Evaristo e sua escrevivência, porque é um termo que ela usa bastante para descrever o fazer escrito dela, e como vocês vão poder ver mais para frente nos poemas que a Gi vai trazer, essa escrevivência se dá por conta do retrato que ela coloca na escrita das suas vivências, do que ela presencia e também de uma questão compartilhada pela história das vidas negras no Brasil. Então, antes da leitura, eu trouxe uma pequena apresentação sobre a Conceição. Ela é uma escritora mineira, nascida em 46. Ela é formada em letras pela UFRJ, mestre em literatura pela PUC-Rio e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Eu trouxe aqui essas questões da formação acadêmica dela para mostrar para vocês também que, além de escritora e de uma pessoa engajada também em questões de vivências negras, ela é uma pesquisadora. Ela é uma pesquisadora da área de letras, é uma pesquisadora de literatura e de língua portuguesa. Então, além do envolvimento que ela tem com a língua através do fazer, da escrita, ela também pesquisa sobre isso. Ela estreou na literatura em 1990, publicando contos e poemas na série Cadernos Negros, e ela escreve poemas, romances, contos e ensaios. Ela é uma escritora que tem uma origem muito humilde, economicamente humilde, e depois de enfrentar algumas adversidades durante a formação dela numa escola pública, ela já lá em 73 foi para o Rio, né, saiu de Belo Horizonte, foi para o Rio, depois de passar num concurso para ser professora de uma escola pública. E foi aí que ela iniciou a atuação dela enquanto professora da educação básica. Em relação à escrita dela, né, como ela vê o fazer de escritora, ela enfatiza muito a importância da palavra, e por isso que a oralidade está muito conectada com a escrita dela. Ela diz em várias entrevistas que na família dela a oralidade era muito importante, então tudo era através da palavra falada, era tudo contado. Então a experiência dela com a palavra e com a oralidade em si, né, não só a palavra escrita, é muito forte, e por isso que ela se importa muito em trazer certos traços da oralidade, certos traços, certos acontecimentos que a gente só consegue ver na oralidade. Ela se importa muito em trazer isso para a escrita dela, e ela fala que é muito importante para ela achar as palavras certas para conseguir trazer isso que acontece na oralidade, para não deixar isso apagado quando ela transformar isso em escrita. E vocês vão poder ver isso nos poemas dela também. Eu escolhi trazer um outro ponto para poder fechar essa introdução dela, um ponto que não foi apresentado pelos nossos colegas anteriormente, né? A gente tem vídeos do Eric e da Maria Luísa falando sobre a Conceição Evaristo, e aí eu escolhi trazer um ponto da carreira dela que eu vejo como muito importante e que eles acabaram não apresentando, que foi a questão do que aconteceu com ela quando ela se candidatou para a Academia Brasileira de Letras. E a Conceição Evaristo é uma escritora premiada, ela é reconhecida nacionalmente, internacionalmente, ela tem textos presentes em listas de vestibulares, que são textos estudados na academia, e tem até traduções para o francês, para o árabe, para o italiano e para o inglês, e tudo isso mostra o poder da escrita dela. E ela se candidatou para a ABL,
e não conseguiu o espaço na cadeira, e o que é muito complicado, né? Porque ela fez o que ela tinha que fazer, mas o histórico dela não foi o suficiente para garantir esse espaço que seria completamente merecido para ela. E, e ela, além do histórico dela enquanto escritora, aconteceu uma comoção popular para que ela fosse eleita, e foi isso que motivou ela a se candidatar. Ela nem tinha se candidatado ainda, e já existiam abaixo-assinados para que a BL aceitasse ela para a cadeira que estava vaga na época, e isso não foi o suficiente também. E então é uma situação um pouco complicada, porque muitas pessoas da academia, quando são questionadas sobre o motivo pelo qual ela não foi aceita, ainda que ela tenha feito o que tinha que ser feito para ser eleita e tenha uma carreira muito forte, disseram que foi porque ela não fez uma outra coisa que não é uma prerrogativa formal, né? E assim algo mais do clubinho deles, né? Então, para você conseguir, você precisa fazer quase que uma candidatura política. Então, você precisa conversar com os integrantes que já estão lá na BL, fazer festas caríssimas, e ela não fez isso, ela fez só o que era necessário, formalmente necessário, e nada foi o suficiente para ela ser eleita. E a gente vê que um contraponto, como essa coisa de dizer que ela não fez o suficiente não é correta, porque a gente tem o exemplo do Martinho da Vila, que bem antes dela tentou se candidatar e não conseguiu a vaga, ainda que ele tenha feito todas as coisas necessárias. Então ele deu essas festas caríssimas, ele conversou com as pessoas, fez a campanha política dele para entrar, e ele não conseguiu o voto nem da pessoa que disse para ele se candidatar. Então a gente vê que o problema é um pouco mais complicado, e que ela não fez, ela não deixou de fazer nada que ela deveria ter feito, e mesmo assim ela ficou sem a cadeira dela. A gente teve que deixar algumas coisas de fora para conseguir fazer com que o vídeo ficasse no tempo certo, e agora eu vou passar a palavra para a Gi, para ela fazer a leitura dos poemas que a gente escolheu para daqui a Conceição, da obra da Conceição. Então, pessoal, agora eu vou fazer a leitura de dois poemas. Eu escolhi esses poemas porque eles abordam bastante a questão da memória. E eu não vou fazer uma análise, eu quero mais que vocês sintam mesmo, né, o poder da escrita da Conceição e percebam como a questão da memória, né, do memorialístico está presente na obra dela, né? Esses poemas são metalinguísticos, eles refletem sobre o fazer literário, poético, né? Retratam é, o, essa busca dela, né? Por dar voz, né? Aos seus antepassados e, enfim, pessoas que foram injustiçadas, né? Então, eu vou ler o primeiro poema, que se chama Recordar é Preciso. O mar vagueia onduloso sob os meus pensamentos. A memória brava lança o leme. Recordar é preciso. O movimento vai e vem nas águas lembranças. Dos meus marejados olhos transborda minha vida, salgando-me o rosto e o gosto. Sou eternamente náufraga, mas os fundos oceanos não me amedrontam e nem me mobilizam. Uma paixão profunda é a boia que me emerge. Sei que o mistério subsiste além das águas. Meia lágrima. Não, a água não me escorre. Entre os dedos tenho as mãos em concha, e no côncavo de minhas palmas meia gota me basta. Das lágrimas em meus olhos secos basta o meio tom do soluço para dizer o pranto inteiro. Sei ainda ver com um só olho, enquanto o outro o cisco cerceia, e da visão que me resta vaso invisível, e vejo as inesquecíveis sombras dos que já se foram. Da língua cortada digo tudo, amasso silêncio, e no farfalhar do meio som solto o grito do grito do grito.
Encontro a fala anterior, aquela que emudecida conservou a voz e os sentidos nos labirintos da lembrança. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e, como a Carol já disse, eu espero que vocês se interessem, né, por ler mais os contos, os romances, os poemas dessa escritora incrível. E, e fica aí a nossa ode, né, a Conceição. E você quer falar alguma coisa, Carol? Acho que não, a gente ainda tem um tempinho, então eu vou deixar avisado que eu vou deixar na descrição 2 entrevistas com a Conceição e um vídeo no qual ela explica sobre esse conceito de escrevivência, né, que guia o fazer de escritora dela. E é isso. É Espero que isso. vocês tenham gostado e vejam os vídeos dos nossos colegas, né, nos quais eles vão apresentar outros poetas e espero que vocês gostem e tchau. Tchau, tchau.